Hoje eu vou te mostrar como transformar a sua casa com ideias simples, criativas e que cabem no seu bolso. Nada de reforma, decoração cara ou ideia complicada. São dicas super acessíveis que você mesmo pode fazer até se nunca decorou nada na vida. Vai por mim, com um pouco de tinta, um toque de artesanato e algumas plantas no lugar certo, dá para mudar completamente a decoração da sua casa. E o melhor, sem gastar muito. Esse é o tipo de conteúdo que faz você olhar para sua casa com outros olhos. E se você está chegando agora no canal, eu sou a Fábia e aqui eu te mostro como deixar sua casa muito mais bonita de um jeito fácil e sem enrolação. Então se acomoda por aí, porque o Você Decora de hoje está só começando. A primeira dica é talvez uma das mais poderosas da decoração e é simples e econômica: dar vida às paredes com pintura. E aqui não estamos falando só de colocar uma cor qualquer na parede, não. Vou te dar um exemplo bem prático. Imagina comigo uma parede branca na sua sala, aquela que você quer destacar. Agora faça uma pintura de meia parede nela, ou inove criando um arco ou até uma forma geométrica simples. Agora imagine essa parede na sala com os móveis já no lugar. Incrível o quanto muda, né? E sabe o que é melhor? Percebe como a tinta colorida tem o poder de transformar completamente o ambiente? Gastando pouco, você faz isso de forma fácil e causa um efeito visual de impacto na decoração da sua casa. E o mais legal, que é o tipo de mudança que todo mundo nota. Talvez agora a sua maior dúvida seja: Fábia, que cor eu pinto a minha casa? Mas calma, não desiste, eu não vou te deixar errar. Mas antes, vamos para a segunda dica. Agora, uma dica importante que eu sempre uso. Eu começo anotando as cores preferidas. Depois, observo quais cores já estão presentes nos acessórios da decoração, como tapete, almofada, cortina, móveis, e a partir disso começo a pesquisar qual paleta funciona melhor com o que já existe no ambiente. Isso é ótimo para evitar trocar muitos itens e já ajuda a economizar bastante na decoração. Para ambientes maiores, os tons terrosos como o terracota, o marrom e o verde musgo trazem aconchego e uma sensação de conexão com a natureza. Até o rosa queimado, que anda bombando nas decorações brasileiras, fica lindo e dá um toque moderno. Essas são sugestões e você decora com a cor que você gosta. Mas atenção, se o espaço for menor, aposte nos tons pastel ou até mesmo nos tons neutros, que funcionam super bem também. O pêssego e o verde suave são cores que eu adoro e ficam lindos em qualquer estilo de projeto. Só tome cuidado com cores escuras em ambientes pequenos para não correr o risco da pintura encolher o espaço. Por isso a minha preferência por tons mais leves que ampliam e iluminam. Acredite, uma pintura bem escolhida valoriza até aquele espaço esquecido da casa. E o melhor de tudo, é rápido, é barato e tem um efeito decorativo super potente. Eu sei bem que uma dúvida comum por aqui é como combinar as cores. Se você usar o círculo cromático, que é esse desenho aqui na tela, não fica tão difícil assim. É com ele que os decoradores têm um norte de quais cores combinam melhor na decoração. Mas para esse vídeo não ficar muito extenso, eu não vou explicar o círculo cromático agora. Em vez disso, eu vou deixar lá no Clube Decore um material sobre cores para você acessar sempre que precisar. Ah, e se ainda não for membro do clube, aproveita e participa. Você sabia que dá para transformar a decoração só com criatividade e, claro, um pouco de cola quente e algumas molduras? E é sobre isso que vamos falar a seguir. Se você está pensando que é difícil, nada disso. Para criar seus próprios quadros artesanais é bem simples. Nem precisa ter prática com arte, viu? Basta pegar uma moldura, escolha um tecido bem bonito ou até um crochê e aplique com cola quente no fundo de uma moldura. Você pode montar uma composição com tamanhos e estampas diferentes, criando um mix de molduras super autêntico. Essa ideia eu já testei e transforma qualquer cantinho sem graça da casa. Além disso, é uma forma linda de valorizar o feito à mão. E o melhor de tudo é poder dizer para todo mundo que foi você quem fez. Agora, a próxima ideia é muito versátil e eu aposto que depois de ouvir, você vai querer vasculhar o guarda-roupa em busca dessas peças. Ainda dentro da ideia de usar tecidos como parte da decoração,
Você pode reaproveitar cangas, lençóis antigos e tecidos estampados. Não falei que você ia querer vasculhar seu guarda-roupa? Pois é, com os tecidos certos dá para criar capas de almofadas, cortinas e até um painel de parede ou uma cabeceira. Quanta coisa, né? Não é nada complicado. Se você não sabe costurar, não tem problema. Pode usar cola para tecido e uma tesoura. Nessa imagem aqui, dá para ver como é fácil fazer capas de almofada para toda a casa. É só escolher estampas que combinem com o ambiente, cortar e colar. Isso muda o visual na hora e vira o ponto de foco da decoração. Agora, olha essas inspirações. Na sala, um tecido virou um painel lindo pendurado em um simples varão. No quarto, o tecido pode virar uma linda cabeceira charmosa e exclusiva. E na cozinha, o tecido pode se transformar em uma cortininha para pia ou uma meia cortina para janela, bem naquele estilo rústico que muita gente aqui do canal ama. Olha quanta ideia que traz um efeito visual aconchegante e adiciona textura no ambiente. O diferencial está justamente em reaproveitar o que se tem, mas de um jeito novo. E o melhor de tudo, se enjoar é só trocar ou adaptar, sem desperdício e sem custo alto. Agora é hora de falar sobre um elemento que não é apenas decorativo, é transformador. Tá curiosa? Bora para a dica 5. Eu sei que você adora e quero que você saiba uma coisa. Elas são um forte elemento que muda o clima da casa. Chegamos na decoração com plantas. Plantas transformam até o nosso humor, deixam a casa leve e criam ambientes muito mais relaxantes. Um bom jeito de começar é montar um mini jardim. Pode ser numa prateleira perto da janela onde bate o sol da manhã. Eu fiz isso aqui em casa e funciona super bem. Se você é iniciante, comece com uma jiboia ou uma planta suculenta. Elas são fáceis de cuidar e já falei muitas vezes delas aqui no canal. Mas se quiser mais volume na decoração, use as samambaias. Essa plantinha se adapta bem em lugares com sombra e olha como traz um ar bem brasileiro. Se o espaço for pequeno, dá para usar plantas suspensas com cordas de sisal ou os lindos macramês. Isso fica artesanal e super leve. Como falei, a presença do verde muda completamente a energia da casa. E você pode montar tudo em uma tarde gastando quase nada. Agora faltam só 2 dicas e o projetinho surpresa. Então já aproveita esse momento e deixa o seu like. E chegou a hora de falar de uma transformação que eu simplesmente amo, o reaproveitamento de móveis. Sabe esses banquinhos simples de madeira? Eles podem virar peças lindas na decoração, servindo de apoio ao lado do sofá ou da sua cama. Veja que é uma ideia mais linda que a outra. E olha só! Reformar um móvel de madeira é muito mais fácil do que parece. Você só precisa lixar bem a superfície, tirar todo o pó, escolher uma tinta que você ama e aplicar com um pincel ou um rolinho. E pronto! É quase uma terapia pintar um móvel e ver ele ganhando vida com as suas cores. Fora que é simples, barato e tem muita alma brasileira. Se o móvel aí na sua casa for de fórmica, de material MDP ou MDF, a história muda um pouco. Nesses casos, a tinta pode não fixar bem e descascar com o tempo, mas a solução é simples e criativa. Adesivos. Sim, aqueles adesivos que imitam madeira, mármore, cimento queimado. Eles são fáceis de aplicar, não faz sujeira e transformam o visual em minutos. É como vestir uma roupa nova no seu armário. Para ajudar, na descrição do vídeo eu vou deixar os links dos modelos que eu testei aqui em casa e aprovei. Estão todos na nossa lojinha do Decore com Alma. E chegamos na dica 7. E dessa vez eu quero que você saia do básico. Chega daquela luz única no teto que não valoriza em nada a decoração. A proposta aqui é criar um ponto de luz que, além de iluminar, também decore. Já pensou em transformar um cestinho de palha em uma luminária super estilosa? Isso mesmo, aquele cesto simples que você encontra facinho nas lojas de bairro. Eles têm um trançado natural que deixa a luz passar de forma suave, criando sombras lindas na parede e um clima super acolhedor. Ficou com vontade de fazer? O processo é simples e você pode fazer sozinha. Olha comigo passo a passo. Primeiro, escolha um cesto com trama bonita. Quanto mais vazado, mais interessante o efeito vai ficar.
Faça um furo no centro da base com estilete, só o suficiente para passar o fio. Depois use um kit de pendente, aqueles que já vêm com o soquete e o fio, e passe por esse buraco. Com uma arruela, prenda o soquete firmemente para que não escorregue. Depois é só rosquear a lâmpada e pronto, é só pendurar no teto. Essa luminária transforma qualquer cantinho e ainda combina super bem com estilos mais naturais e afetivos, como os que mostramos aqui no canal. E para fechar com chave de ouro, vamos simular juntos a montagem de um cantinho usando todas as dicas que mostramos ao longo do vídeo. Eu escolhi um espaço pequeno, perto de uma janela, com uma parede branca para ser nosso ponto de partida. A primeira coisa que faço é pintar meia parede com uma cor clara e suave. Escolhi esse verde bem clarinho que traz uma sensação gostosa de paz e tranquilidade. O restante da parede fica branco, o que ajuda a economizar tinta e mantém um ambiente leve. Mas as paredes ainda não estão prontas. Agora vamos compor com os quadrinhos artesanais, aqueles que você mesmo pode fazer para dar um toque especial e afetivo. Logo acima pendura uma luminária de cestinho de palha que traz luz aconchegante e charme natural. Para o chão escolho um tapetinho neutro e simples e adiciono um puff com almofadas que eu mesma fiz. Essas capas coloridas vão dar mais vida e conforto para o espaço. Ao lado coloco uma mesinha reaproveitada, ideal para apoiar velas e incensos. Assim a gente cria aquele clima relaxante. E claro, algumas plantinhas no chão e outras suspensas completam trazendo frescor e energia positiva. Prontinho! Criamos um cantinho perfeito para descansar, ler um livro ou simplesmente relaxar. É um espaço simples, mas que pode virar o coração da sua casa, cheio de significado e o aconchego que você merece. Se gostou do vídeo, me conta aqui nos comentários. E se fizer o seu cantinho ganhar vida nova, não esquece de marcar o Decore com Alma nas redes sociais. Eu vou adorar ver a sua criação. Agora, fica por aqui e aproveita para aprender ainda mais sobre decoração clicando no card que aparece aqui na tela. Até mais!